Olá, gente. Hoje, se tudo der certo, eu vou falar de dois capítulos junto, porque eles são muito ligados entre si. E é o capítulo 51 e 52. Eu espero que sejam pacientes se a live ficar um pouquinho maior, tá bom? Vai falar sobre a palavra de conforto para Sião e diz assim: Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha de que foste cortado, e para a caverna do poço de que foste escavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ele era único quando eu o chamei e abençoei e o multipliquei. Quer dizer que essa rocha é porque dela não tinha mais o que sair. Era Abraão, um senhor já de idade avançada. E para a caverna do poço de que foste escavado, aqui está querendo se referir a Sara, a mulher que deu luz a Jacó, porque essa também era uma senhora de idade, a qual já havia cessado o período das mulheres. Não havia mais como essa produzir filhos. Era um poço sem água, vamos assim dizer. Porque era ele o único quando o chamei, o abençoei e o multipliquei. Quando o Senhor chamou Abraão, era Abraão só e Sara, e sua mulher. Mas naquela época só se contavam mesmo os homens. E Abraão não tinha filhos, ele não tinha descendentes. Mas então quer dizer que de onde não se podia esperar nada, Deus originou uma nação, de um casal de idosos que já era infrutífero. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Quando o Senhor fala que tem piedade de Sião, está querendo dizer de uma cidade em que a terra era seca, de uma terra que não tinha nada de produtivo. Mas Deus faria dela uma terra produtiva. Era uma terra que todos os lugares viam que ela era assolada. Tinham até piedade, porque um senhor de idade, uma senhora de idade sozinho, sem ter descendência. E de repente, esses sozinhos, esses idosos que nada tinham, eles receberam do Senhor a palavra de que eles seriam pai de uma nação. Ou seja, o deserto deles se transformou em Éden, que era cheio de planta, cheios de vida. E o Senhor transformou a solidão num jardim, que foi aí que nasceu então Isaac. E quando o Senhor continua dizendo assim, porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como um jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Foi assim que Abraão se sentiu renovado, feliz, alegre, quando viu que um filho se nasceu. Atendei, meu povo, porque a mim sairá a lei e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Aqui Deus fala que
nada fará com que a sua promessa ela deixe de ser cumprida. Por mais provações que aqueles dois, por mais provações que venham sobre eles e sobre a terra, Deus fará com que essa nação ela seja estabelecida. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, não vos turbeis por causa das suas injúrias. A minha justiça durará para sempre e a minha salvação para todas as gerações. Se durará para todas as gerações, significa que o filho de Abraão será pai de pessoas, esses terão filhos e esses filhos gerarão mais filhos e daí realmente surgirá uma nação. Deus tomará conta das gerações e essas durarão para sempre. Desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Que secou o mar, que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? O Senhor lembra aqui que a esperança deles não podem morrer. Porque quando não havia mais esperança, quando um exército de Faraó, do Egito, vinha atrás daquele povo que estava sendo liberto, o Senhor abriu o mar vermelho e fez o povo caminhar em terra seca. O Senhor guardou os remidos. O Senhor cumpriu a sua promessa de manter vivo aquela geração que estava surgindo, aquele Israel. Então, e que assim voltarão os resgatados de Sião, e voltarão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. O momento em que o Senhor agir com eles com alegria, e trouxer sobre eles o regozijo de os reunir novamente, a alegria nunca mais estará com eles. A tristeza, o gemido da dor, nunca mais estará com eles. Ao contrário, eles se regozijarão, porque o Senhor tem mostrado que Ele tem cumprido a palavra que Ele tem prometido. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá, quer dizer, ele não morrerá cativo. Lá não descerá a sepultura. O pão não lhe faltará. O Senhor suprirá todas as necessidades. Pois eu sou o Senhor teu Deus que agita o mar. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão. Que eu funde nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. Mesmo que o Senhor tenha que fazer uma nova terra, o Senhor não vai desamparar aquele povo, porque o Sião é dele. Sião é a nação que o Senhor escolheu. É o Israel que o Senhor fará com que seja frutífero de gerações em gerações. Desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou, nenhum a tomou pela mão. Jerusalém não se importou com os filhos dela. Jerusalém deixou que esses fossem presos, que esses se dispersassem. Porém, essas duas coisas te aconteceram. Quem teve compaixão de ti? A assolação e a ruína, a fome e a espada. Essas foram as coisas que aconteceram. E quem foi o teu consolador? Pelo que agora ouve isto,
ó tu que estás aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento e o da minha ira. Jamais dele beberás, pô-lo-ei nas mãos dos que te atormentaram. Quer dizer que o Senhor agora cuidará do povo de Israel, que vai se ajuntar. Este povo, que é a Sião eterna do Senhor, este povo não será mais afligido. E aqueles que o afligiram agora experimentarão eles a aflição em sua carne. O capítulo 52 é uma continuação e diz assim: desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias o teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Quer dizer que eles não serão mais motivos de opressão. Eles não sentirão mais em si vergonha daquele sofrimento que eles passaram, porque o Senhor agora cuidará dele. Assim diz o Senhor: por nada fostes vendido, e sem dinheiro sereis resgatado. Uma vez que ele não foi vendido, o Senhor vai resgatar para si também sem dinheiro. O meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Síria sem razão o oprimiu. Porque quando o povo foi para o Egito, ele foi porque ali estava José do Egito. Ali depois estavam os povos que foram frutos daquelas gerações, que depois acabou sendo escravizado por Faraó. O meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Síria sem razão o oprimiu. E visto ter sido o meu povo levado sem preço, os seus tiranos sobre eles dão uivos, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. Uma vez que o povo foi levado sem preço, eles não foram comprados, pelo contrário, eles foram capturados, eles foram levados de forma vil. O Senhor também os tirará de lá, sem que eles tenham que pagar por sua liberdade. Pelo contrário, eles saberão que o Senhor é Deus, e é o Senhor que os fala, porque eles receberão a paga quando saírem de lá, dos momentos da sua libertação. Que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias. Atalaias são os profetas. Eles erguem a voz e exultam, porque com seus próprios olhos vem o retorno do Senhor a Sião. O Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém, desnudou o seu santo braço à vista das nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Essa salvação, esse resgate que o povo de Israel sentiu na sua pele, ele lhe será divulgado entre todos os povos do mundo. Não haverá quem não ouça as maravilhas da salvação do Senhor, seu Deus. Retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela e purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, porquanto não saireis apressadamente, não vos ireis fugindo,
porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Aqui mostra mais uma vez que Deus é quem conduzirá o povo de Israel no caminho da libertação. E ele guardará para que este não torne-se levado cativo. E eles trarão consigo todos os utensílios da casa do Senhor que foi levada como despojo por aquele povo que o levou como escravo. E o Senhor diz que para que isso acontecesse, o Senhor, o servo do Senhor, que é Jesus, ele teve um sofrimento vicário. Quer dizer, ele sofreu por nós. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Aqui mostra, quando pasmaram muitos à vista dele, é porque o seu aspecto estava muito desfigurado, quando ele sofreu o sofrimento vicário naquela cruz por nós, por aquele povo, para que eles pudessem ser remidos. Ele sofreu mais do que qualquer outra pessoa sofreu na cruz. E a sua aparência era mais do que a dos outros filhos do homem. Era mais sofrida, porque ele carregou em si um pecado que ele não cometeu. Ele carregou em si um pecado de todas as pessoas do mundo. E isso fez com que os que quisessem fazer parte dos escolhidos do Senhor e passassem a ser parte do Israel celestial, pudessem ser. Esses são os gentios, aqueles que assumiram em si a identidade de um povo de Deus, sem ter sido o povo original para qual o Senhor veio. Mas o Senhor foi capaz, depois de todo esse sofrer, se lembrar de que muitos que não eram a menina dos seus olhos a princípio, gostariam de fazer parte daquele povo e que reconheceriam o sacrifício que o Senhor fez para que eles pudessem fazer parte. E o Senhor os aceitou. E o Senhor nos aceitou. Eu espero que essa mensagem traga vida no seu coração e você possa entender que hoje você, assim como eu, só podemos estar diante do Senhor e vê-lo face a face em breve, porque o Senhor, muito generosamente, decidiu que daria oportunidade para que nós também pudéssemos fazer parte do Israel de Deus, da Sião eterna. Amém?